Irmão, a graça e a paz de nosso Jesus Cristo, amém? Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me concede de compartilhar com os amados irmãos nessa noite, poucos minutos aqui, aquilo que assim Deus colocou em meu coração. Sempre eu falo, amado, que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. E Deus usa uma criança, Deus usa você a transmitir a palavra dele, porque Ele é Deus. Se Deus der a oportunidade a você, você vir aqui na frente e falar somente que Deus é bom, você já entendeu aquilo que Deus é bom, amém? Sem mais delongas, gostaria de convidar os amados irmãos a abrir vossa Bíblia em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, sentado mesmo, 16, do verso 13 ao 19, amém? Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 19. Amém, amados irmãos? Está escrito: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz o homem ser o filho do homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, outro Jeremias, outro dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te darei a chave do reino, do céu, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Irmão, aqui eu vou abordar o tema: a única igreja verdadeira é de Jesus Cristo. A única igreja, única. E aqui observamos, amado, nesse contexto, onde aqui o Senhor estava com o discípulo andando já. E aqui, amados irmãos, nesse contexto, Cesareia de Filipe era uma pequena cidade ao norte de Emon, cerca de 40 quilômetros da Galiléia. E aqui, amados irmãos, depois de muitos milagres, no verso anterior, do primeiro até adentrar aqui no 16, Jesus curou, fez vários milagres. E aqui nesse contexto, amados irmãos, nessa Cesareia, havia muitas seitas, muitos problemas de relacionamento, enfim. E ali Jesus disse: olha, quem eu sou? E Pedro disse: tu és seu Filho de Deus, Filho de Deus vivo. É esse aqui que nós andamos, te conhecemos. A Bíblia diz lá no Salmo que a intimidade do Senhor é para aqueles que eu temo e amo, intimidade. E amado, esse mesmo Pedro também falou lá em João 6,68, onde um dia o Senhor pegou um discurso muito forte. O Senhor olha para o discípulo e diz: olha, quero vocês se retirar também. Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. Irmão, e nós louvamos a Deus. E o Senhor diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmão, isso é a intimidade daquele que é no Jesus Cristo. E eu gostaria, mais irmãos, dessa noite, enfatizar aqui o tema: qual a igreja verdadeira? Entre tantas que existe no mundo, tanta igreja, pregadores, pessoas que dizem: essa igreja é minha. Diz: é minha. E aqui a gente podemos observar nesses textos, o Senhor disse: a minha igreja. A igreja dele. Como identificar uma igreja verdadeira? Como identificar? Irmão, nós vamos sair aqui nessa noite, sem sombra de dúvida. Deus tem a palavra para você. Você vai sair daqui com uma convicção plena e absoluta o que é uma verdadeira igreja. Sem mais delongas, quais as características de uma verdadeira igreja? Primeiro, é a igreja que adora o único Deus verdadeiro. É a igreja que adora o único Deus verdadeiro. Se você chegar em uma igreja e realmente estiver adorando somente esse Deus único, ela é verdadeira. Outra coisa, amado, nós apenas fazemos parte de uma igreja verdadeira espalhada no mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma parte aqui, uma parte. Só existe uma igreja, só existe uma, somente uma absolutamente qual, que prega a palavra específica da palavra de Deus. Amado, e para não ficar nas minhas palavras, lá em João 17,3, está escrito: e a vida eterna é esta, que conheça a ti somente como Deus único e verdadeiro. Está escrito lá em João 17, na oração sacerdotal. Irmão, o único Deus verdadeiro. Então, se você adentra numa igreja e realmente tem essa qualidade, ela é verdadeira. Porque, amado, é uma confusão tremenda nos dias de hoje, nos dias atuais.
Quem é a igreja verdadeira? Será que é de fulano, de Beltrano? Muitos se denominam o seguinte: é minha igreja, a minha igreja. Não, Jesus disse, a minha igreja é minha. Louvamos a Deus. Irmão, para o homem aqui não fica nada, não sobra nada. 99,9, nada, absolutamente nada, totalmente a Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus, amados irmãos, que nós da mesma forma. Um dia, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui podemos contemplar, podemos adorar esse Deus maravilhoso. Irmão, lá em Apocalipse 14:7, está escrito, só para me acompanhar. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Adorai aquele que fez o céu e a terra. É um digno de adoração. O único, absolutamente o único digno de adoração, meus amados irmãos, minha amada irmã. E aqui, nós podemos observar, irmão, e o inferno, as portas do inferno. Nesse contexto aqui, do Império Romano, tinha seitas, várias seitas, saduceu, várias, mas jamais não conseguiu destruir a igreja, nunca, jamais, em toda a história. Há mais de 2000 anos, amados irmãos, continua, irmão, e hoje está difícil, mas sabe por quê? Irmão, naquela época, não tinha internet, nada, era somente as pessoas comunicavam corpo a corpo, boca a boca, enfim. Hoje não, hoje você prega uma pregação, você vai lá no site, começa lá um pregador pregando heresia, enfim. Se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, mas você termina se confundindo de um modo geral. Então, se você entrar na igreja e ela tiver essa característica, é uma igreja verdadeira. Irmão, é Romanos 8,15. Romanos 8,15, olha o que diz. Mas receber seu espírito de adoração, irmão. E o contexto lá diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando, enfatizando, mas diz, olha, outrora nós éramos trevas, mas hoje o Espírito de Deus, de adoração, de adorador, irmão. Será que nós somos realmente um adorador ao Senhor? Adorar. E a adoração, amados irmãos, profunda esse Deus maravilhoso. Porque quando nós adoramos realmente a Deus, amados irmãos, nada nos impede de caminhar. Nada, absolutamente nada, perseguições, luta, adversidade na minha vida, na sua vida, porque Deus é Deus. E aqui, amados irmãos, nesse contexto que nós acabamos de ler, nós observamos aqui, onde o discípulo caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes, nós estamos caminhando de modo geral. E muitas vezes as setas malignas vêm na nossa mente para querer nos confundir. Mas aquele que está em Cristo jamais será confundido. Que a palavra dele é verdadeira e fiel, aquele que realmente nasceu de novo. Amém, amado? E podemos contemplar, amados irmãos, e observe também, lá em Mateus 4:10, ali é um discurso, amado do Senhor Jesus. E ali, amados irmãos, o diabo começa a tentação, ele começa dizendo, se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo, enfim, para fazer um texto. Irmão, aí, Mateus 4:10, Jesus diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto, só a Ele. Jesus já disse, somente a Ele, somente a mim, que deve ser adorado. Esse aqui, amados irmãos, o Deus verdadeiro, o Deus de verdadeira adoração. A igreja verdadeira na terra, espalhada na terra, tem que ter essas características. Se você, porventura, não encontrar isso aqui em determinada igreja, sem sombra de dúvida, você vai não explanar a palavra de Deus. Irmão, quem mudou minha vida, quem mudou sua vida, não é pastor que muda, não é igreja que muda, presbítero, diácono, não. É a palavra de Deus que transforma a sua vida e minha vida, a palavra de Deus. Continua poderosa, continua, o inferno não vai não. Irmão, depois que você se converter, depois que você nascer de novo, nada tira você do alvo, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque foi Deus que lhe chamou, foi Deus que lhe escolheu, foi Deus que lhe trouxe à igreja. Cada irmão que adentrou nessas portas hoje, você veio aqui porque é Deus que lhe trouxe, mas é Deus que move seu coração, Deus que trabalha na sua vida. E você tem um desejo de adorar esse Deus. Portanto, nós estamos aqui nessa noite, simplesmente, para adorar esse Deus, que é único de toda honra e todo louvor. Adorar pela vida, pela nossa vida, pela alimentação, pelo trabalho, enfim, porque Ele é digno de adoração. E infelizmente, amados irmãos, estamos vendo dias onde as pessoas deixam Deus para adorar ídolos, mas também a mão do Senhor pesa. Não foi acontece desastre, tantas adversidades, e a gente pergunta por quê? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos por quê, amado. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém, porque Deus é Deus digno de toda adoração. Então, amados irmãos, nós cada dia temos que ter sair daqui com esse objetivo, em seu pensamento, na sua mente. Qual a igreja, meu Deus? Quando o pastor José Maria me convidou, eu disse, meu Deus, que eu irei levar? E a palavra de Deus fala primeiro ao nosso coração, amados irmãos, para depois falar à igreja. Em segundo lugar, amados irmãos, como conhecer uma igreja verdadeira? Em segundo lugar, é a igreja bíblica,
que é guiada pela palavra de Deus, guiada pela palavra de Deus. Se a igreja não for guiada pela palavra de Deus, por exemplo, irmãos, Deus continua levantando um líder. Pastor Zé Maria, ele é um líder, ele guia, trabalha ele guia, nos guiar, nos ensinar, nos orientar. Feliz daquele que tem um pastor para nos orientar, amado, nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade. Sabe por quê? Irmão, você tem muitos amigos, muitas pessoas você tem. Quando você está no auge, tem dinheiro, está bem, tudo bem. Agora, no momento, amados irmãos, que você não tem mais nada, você acaba seus dias de vida, sabe aonde? Isolado dentro do quarto, abandonado. Ninguém vai lá perguntar se você quer algo. Não vai não. Sabe por quê? Porque, amados irmãos, nós louvamos a Deus, que nós temos a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta. E temos também um pastor. Temos nós aqui como unidade. A igreja, isso existe, irmão. A igreja é um corpo reunido. Jesus quem falou aqui o termo igreja. Tem pessoas que dizem, não vamos servir a Deus só em casa, não. Isso não existe não. Nós temos que ter comunhão uns com os outros aqui, ó. Intimidade uns com os outros, mas dessa forma. E em casa, amados irmãos, ou seja, jamais, nós temos que ter o culto coletivo, uns para com os outros. Amém? Irmão, lá em 1 Timóteo, versículo 1, lá o texto diz, fiel é a palavra e digno de toda aceitação. E Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz, o qual eu fui o principal, irmão. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais perseguidores do Evangelho. Atos Apóstolos, capítulo 9, irmão, ele matava os cristãos. Ele fazia barbaridade. Mas um dia, mais irmão, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E esse homem aqui, ele diz, a palavra de Deus é verdadeira e fiel, e digna de toda aceitação. Irmão, o diabo pode se levantar. Muitos movimentos da história, mais de 2000 anos, muito. Se você for estudar a história da igreja, amados irmãos, você diz, só Deus mesmo. Que era difícil, a dificuldade, irmão, mas louvamos a Deus que ela permanece, porque as portas do inferno não prevalecem, porque é de Deus, a igreja é dele, acabou. Está encerrado. Não sobra nada para o homem não tem poder nenhum. Todo poder já foi me dado no céu e na terra. Portanto, amados irmãos, observamos também Mateus 24, 35, diz, ó, o céu e a terra passará, mas minhas palavras nunca jamais passarão. Tudo passa, irmão, tudo passa. Tudo. Quantos movimentos já passaram? Irmão, falando em movimento, irmão, a igreja que é guiada pela palavra de Deus, vem movimento, passa movimento, você continua firme, porque a palavra de Deus é quem vai lhe sustentar. Mas quando você chega, mais irmão, num determinado local, aquela pessoa fala só movimento, pode observar, pode fazer uma análise aí, movimento. Aquilo que é de Deus permanece, mas o que não é, vai por poucos dias. Por que, mais irmão? Porque Deus é verdadeiro e fiel. A palavra do Senhor não pode, de forma alguma, é verdadeira dia após dia. Irmão, Salmo 119, 105, diz o seguinte, lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho, irmão. Ilumina a nossa vida. Bom, se adentrarmos aqui com a lâmpada apagada, e se apagar agora, a gente não vê essa porta aí, ó. Tem quase 1,5 metro mais ou menos, a gente não vê. É luz. E hoje nós andamos em luz, não mais nas trevas, para a glória de Senhor Jesus Cristo. Irmão, e aqui o Senhor faz essa pergunta, Pedro, quem te revelou, sabe o que ele diz? Tu és bem-aventurado. Sabe o que significa isso? Mais do que feliz, irmão. Foi do céu, Pedro. Tu és um homem feliz. Tu és um homem, Pedro, que realmente tem intimidade comigo. Tu és um homem, Pedro, que realmente tu sabe, tu compreendeste o Evangelho. Irmão, isso é dessa forma. E muitas vezes, amados irmãos, nos dias que nós estamos vendo hoje é difícil. Não sei quem foi que falou aqui, foi Carol. Quantos ficaram para trás? Quanto, amados irmãos, não há adversidade, irmão. Aquilo que você não pode fazer, não adianta você querer fazer, não, que você não faz, não resolve, não. Você entra em parafuso, se acontece algo com a sua vida, se você separa, e Senhor me ajuda, porque Tu és misericordioso para com a minha vida, e Ele usa de misericórdia. Entendeu, meus amados irmãos? Tem um momento difícil na nossa vida que fecha tudo, fecha as portas para um lado e para o outro, fechou tudo. Mas Deus está com você, pode contar com Ele, que Ele é Deus, para lhe ajudar, para lhe orientar em todos os momentos da sua vida. Portanto, amados irmãos, dia após dia, a igreja verdadeira, você tem que entender essa igreja que realmente prega a palavra de Deus. Se não for, terceiro lugar, é a igreja que ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, se você for na igreja, onde ela ensinar que
outros deuses, além do que está aqui escrito. Irmão, a Bíblia Sagrada está na minha mão aqui, ela nos Estados Unidos, no mundo, ela é universal. É universal, ela não muda. Portanto, amados irmãos, podemos, para ficar na minha palavra, Romanos 1,16 diz o seguinte: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Portanto, amados irmãos, é a igreja que prega, é a igreja que realmente ensina, é a igreja que realmente diz que o Evangelho tem o poder. A gente somos apenas servos do Senhor Jesus, servo. Somos nada aqui, servo uns dos outros, pela glória de Deus. E aqui, amados irmãos, nós podemos cada dia, de Gênesis a Apocalipse, observar, irmão, aqui a Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus que está na minha mão, irmão, nós observamos sempre, irmão, voltando aqui para o texto que nós acabamos de ler, Pedro, não tem espaço, amados irmãos, algum. Esse homem de Deus, você vê na história dele, sempre ele pregou Jesus Cristo, sempre ele apontou para Jesus Cristo, sempre, em todos os momentos da igreja, enfim, ensinando. Mas, amados irmãos, as pessoas pegam Pedro foi salvo pelo mesmo Deus que me salvou, e você também, ele é o nosso irmão. E nós louvamos a Deus, amados irmãos, porque aqui, essa palavra ficou registrada para a nossa vida, para a sua vida. Irmão, sabe por que a palavra de Deus é verdadeira e fiel? Eu vou lhe dizer agora. Irmão, nós observamos a palavra de Deus, Davi, só para ver o poder do Evangelho. Tem pessoas que dizem, não, a Bíblia Sagrada foi escrita por homem. Realmente foi. Homem inspirado por Deus, por Deus. Davi, amados irmãos, pecou com Betseba, enfim. Só que teve um detalhe, ele se arrependeu. Mas ficou registrado lá o fato que aconteceu. Se a Bíblia Sagrada, amados irmãos, se nós, eu e você, for escrever algo, irmão Antônio João fala da minha vida, a gente só vai botar o que é bom. Só fala o que é bom, entrega lá, não é verdade? A Bíblia não, a Bíblia ficou registrada para saber que ela é verdadeira e fiel, mostra lá, mostra a queda do homem e mostra o agir de Deus na vida dele. Bem, amado, mostrou a queda, mas também ficou registrado, porque se arrependeu, porque o Evangelho muda, irmão. Quantas pessoas, amados irmãos, olham para um lado e para o outro e isso aí não tem jeito. Isso aí tem jeito mais não. Enfim, irmão, não tem jeito para mim e para você, mas para Deus tem, que Ele é o poder. Cada um de nós aqui, amados irmãos, cada um de nós aqui, muitas vezes, amados irmãos, não gostava nem de passar na frente da igreja evangélica. Sabe por que você está aqui hoje? Vou falar mais uma vez. Porque foi Deus que propôs no seu coração, pela graça dEle na sua vida e na minha vida. Quem éramos nós? Portanto, amados irmãos, o Evangelho continua sendo o poder de Deus, continua dia após dia, as portas do inferno não prevalecem, porque Deus é Deus, Ele é a cabeça da igreja, amém? Irmãos, nós observamos lá em Atos 4,12, que diz o seguinte, vou parafrasear o texto, 4,12, que diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro homem na terra ou nos céus, não existe, somente em Jesus Cristo que o homem é salvo, só em Jesus Cristo, nada, mais nada. Portanto, amados irmãos, a igreja verdadeira, ela prega esse princípio aqui. Portanto, no mundo, onde você for, no mundo, observe essas qualidades, essas características. Se não estiver, pode cair fora. Agora, pode você saber ler, não saber, porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, meu amado irmão, ouvindo aqui, ouvir. Não tem quem lhe confunda, porque Deus é Deus que adentra no seu coração para mudar, para transformar sua vida dia após dia. Amém? E aqui, amados irmãos, nós podemos contemplar dia após dia a santidade de Deus no meio da sua igreja. Nós podemos contemplar, amados irmãos, o cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. Podemos contemplar, meus amados irmãos, porque é a palavra de Deus que nos orienta, que diz para onde nós devemos andar, como devemos agir. Portanto, se nós realmente, amados irmãos, caminhar, trilhando pela palavra do Senhor, sem sombra de dúvida, nós vamos ser bem-sucedidos. Sabe por quê? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Acabou-se. Tem o seu prazer na palavra. E isso, amados irmãos, que nos conforta, minha vida e sua vida. Agora, é fácil de forma alguma, mas é um milagre. Jesus disse: Pedro, bem-aventurado,
Louvados a Deus, amém, amado? Em último lugar, quarta verdade, é a igreja que tem Jesus Cristo como cabeça de absoluta submissão, cabeça. A igreja é dele, ele é o cabeça. Portanto, amados irmãos, ele falou, eu sou o cabeça, acabou-se. Portanto, você vê muitos embaraços, irmão, muitas igrejas de um modo geral aí, a gente não cita uma questão de ética, serve mais de escândalo do que realmente de testemunho, de pregar o evangelho, irmão. Mas nós fomos chamados com esse objetivo, de realmente testemunhar, de realmente falar as verdades, não se envergonhar daquilo que realmente Deus tem para nós. Esse milagre na minha vida e na sua vida. Irmão, você sabia que é um milagre? A Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus ressuscitou morto. A Bíblia diz que Jesus curou cego, coxo andou, diz tudo isso é milagre. Mas diz o seguinte, que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há alegria, irmão, no céu. Porque não é fácil, é difícil, amados irmãos. Mas louvamos a Deus, que no contexto que nós estamos vendo nos dias atuais, você está aqui pela graça de Deus, você caminha pela graça de Deus. Tudo isso porque a palavra de Deus transformou e mudou a sua vida. Amém? Colossenses 1,18 diz o seguinte, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Ele é o cabeça, a Bíblia diz que ele é o cabeça, mas se ele é o cabeça, não sobra nada para ninguém, ele é o cabeça. Mas observamos por aí, amado, nos dias atuais, como está difícil. Como está difícil. A Bíblia diz, amado, há daquele que vem os escândalos. E para encerrar, meus irmãos, agora preste bem atenção nisso aqui. Irmão, olha o que diz Romanos 14, 11. Olha o que diz. Olha, repare bem o que diz. Como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará, língua e dará louvor a esse Deus. Um dia tudo. Todos, amados irmãos, todos irão se dobrar. E outra coisa, a Bíblia diz, ai daquele de Deus ninguém se zomba, de Deus não se zomba. Aquilo que como semear, ele colhe. Acabou-se. Se você está caminhando, alguém está zombando de você, glória a Deus. Se você está no trabalho, alguém zomba, enfim, não glorifica a Deus. Não faça nada, apenas glorifique o nome dele, porque ele é digno de toda honra e todo louvor. E deixe Deus trabalhar na sua vida e na vida da igreja, irmão. E aqui, amados irmãos, o verso 12 diz assim, ó, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada mesmo dará conta de si mesmo a Deus. Um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Cada um. Irmão, deixa eu falar aqui um negócio para me finalizar. A salvação ela é individual. Ela é individual. O que significa isso? Porque a salvação ela é individual. Porque é para aquele quem crê. Se você é crente, seu esposo não é, sua filha não é, seu filho não é, use de sabedoria. Ore por ele. Tenha paciência. Tenha calma. Que quem converte ele não é você, não sou eu. Quem converte é o poder de Deus, a palavra de Deus. Amém? Então tenha paciência. Confie no Senhor. Continue caminhando. Portanto, amém? Leve para casa em seu coração a única igreja verdadeira, Jesus Cristo. Primeiro, é a igreja que adora o único Deus verdadeiro. Analise essas coisas, se realmente tem essas características. Segundo, é a igreja que é guiada pela palavra de Deus. Segunda característica. Terceira, é a igreja que ensina que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E por último, é a igreja que tem Jesus Cristo como cabeça de submissão absoluta. Se não tiver essas qualidades, realmente não é a igreja verdadeira. Não é de forma alguma. Pode ser tudo, menos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas louvamos a Deus. Não é porque eu estou aqui não, mas a igreja congregacional, não estou falando de um modo geral, irmão, ela ensina. Ela tem ensinamento profundo, o ensinamento da palavra de Deus, ela ensina. Ou seja, e todos nós aqui temos oportunidade, todos, de um modo geral, seja homem, mulher, criança, adulto, enfim. Portanto, mas sabe por quê? Porque o evangelho transformou a minha vida e transformou a sua vida. Jesus disse, sem mim nada podei fazer. Portanto, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações